Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão nos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muitos sabem que neste mês o tema do nosso recolhimento é a virtude da prudência. Um tema que tem importância e interesse grande para a nossa vida. Quando nós falamos de prudência, ou aconselhamos a prudência, o que costumamos dizer? Cuidado, seja prudente. Não dirija se beber um pouquinho mais. Olha, toma cuidado, menina, que esse namorado não parece muito adequado. Não tem bons antecedentes. Não entre nesse negócio, não entre. Cheira mal. Seja prudente. Quer dizer que quase que instintivamente nós ligamos a prudência à cautela e ao medo. Dá medo, cuidado, não. Não corra demais, não. Sempre é um não e cuidado. E, na realidade, a prudência é a rainha das virtudes morais. As virtudes morais são as virtudes da conduta humana, certa, do bem para o ser humano. Essas virtudes que tinham os pagãos, e muita coisa nós aprendemos dos pagãos, de Platão, de Aristóteles, de Cícero, que tem um livro inteiro sobre a moral, inspirado nos gregos, certamente. O livro de Ofícios, um livro sobre os deveres. Bom, pois essa visão limitada, medrosa e negativa da prudência tem muito pouco a ver com a autêntica virtude da prudência, tal como a vê a Bíblia, tal como a viram os filósofos pagãos, os grandes pensadores, os sábios, e tal como a viram os grandes teólogos cristãos, a começar por Santo Tomás de Aquino. A Bíblia, no livro dos Provérbios, diz que a prudência é a sabedoria do coração. E o coração é o íntimo do homem, aquilo de onde surge tudo o que acontece e nós decidimos e fazemos na nossa vida. Sabedoria do coração. Já os antigos usavam o provérbio latino. Provérbio não, a expressão latina. A prudência é auriga virtutum, que quer dizer, auriga era aquele que tinha as rédeas, o condutor, como se chamasse, o cocheiro, deu um carro de cavalos, ou aqueles carros de corrida ou de guerra chamadas quadrigas, 4 cavalos, cavalos fogosos, briosos,
que o bom cocheiro, ou como se chama, o bom auriga, sabia controlar, dirigir, fazer correr harmoniosamente, harmonicamente, quer dizer, então a prudência que tem nas suas rédeas todas as virtudes morais, todas. De tal maneira que, por exemplo, São Gregório Magno podia dizer o seguinte: se não está guiada pela prudência, a virtude não pode ser virtude. Quais são as virtudes morais? Todas as que giram à volta das virtudes cardeais, das 4 virtudes cardeais. Sobre isso aprofundou essas 4 virtudes cardeais a filosofia estoica dos gregos, Sêneca entre os latinos. Sobre isso aprofunda depois toda a filosofia cristã e a teologia cristã. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Virtudes eixo, porque estão ligadas a elas e vivem girando à volta delas outras muitas virtudes. Por exemplo, à volta da virtude da fortaleza está girando a paciência, está girando a coragem, está girando a perseverança. A virtude da fortaleza são partes da virtude da fortaleza. E assim com as 4, prudência, justiça, fortaleza e temperança. E a prudência? A prudência é que dirige. A rédea é a sabedoria que mantém as virtudes funcionando, digamos assim, perfeitamente. No ponto certo, não no ponto médio, entendido como mediocridade, que alguns dizem, lembram daquela frase latina, in medio virtus, a virtude está no meio, que leva a umas interpretações péssimas. Se a virtude está no meio, não exagere. Seguindo esse critério, não existiriam os santos nem os heróis. A virtude está no meio, que é um cume, ao lado de 2 abismos por onde tudo pode despencar. Claro. Por exemplo, a fortaleza ao qual eu me referia, ser forte, pode despencar para a covardia, para a moleza, é o abismo, ou pode despencar para a temeridade. É uma pessoa que, sem prudência, no sentido de sem sabedoria, sem inteligência, se arrisca a um esporte com grave perigo de morte, de acidente. Santo Tomás chega a dizer que a prudência é a mãe das virtudes. Eu estou soltando o latim aqui, me perdoem. Ele diz genitrix virtutum, a mãe, a geradora das virtudes, a prudência. Bem, então em que consiste a virtude da prudência? No Catecismo da Igreja Católica, que deve ser uma fonte inesgotável de luzes, de verdade que cada qual tenha em casa e a vida inteira vai bebendo, porque é muito grande, é amplo. Mas lá está o certo, está concentrada toda a sabedoria dos milênios. Porque Santo Tomás de Aquino aproveitou tudo, e era muito o que tinha de bom. Platão, diz Santo Tomás de Aquino era aristotélico, era fundamentalmente aristotélico, porque adotou a metafísica de Aristóteles, que nos centra na realidade, não estar divagando nas ilusões. Mas muito de Platão também. Platão foi o grande inspirador filosófico de Santo Agostinho. Platão, o neoplatonismo. Muito bem. Mas então,
Qual é o verdadeiro conceito de prudência? A prudência, diz o catecismo, é a virtude que dispõe a razão prática, quer dizer, a razão teórica é a daqueles matemáticos que eu conheci, se um nome poderia dizê-lo agora mesmo, que passavam horas nas nuvens tentando achar a solução do teorema de Fermat ou de outro teorema qualquer. Não. A teórica é a da pessoa que pensa em princípios filosóficos e deve pensar. Mas a razão prática é: eu tenho que compreender racionalmente o que é melhor nesta situação concreta. É a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância, qualquer momento da vida, na vida familiar, na vida profissional, na rua, numa viagem, ao ser abordado por um bandido. A razão prática dispõe a prudência e a razão a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, Aristóteles dizia, e Santo Tomás repete, que a prudência é a regra certa da ação. Aquela que nos ajuda, nos orienta, é um GPS. É como todo aquele painel que o avião de último modelo tem e que lhe vai indicando com certeza o rumo, a manobra a fazer diante de uma tempestade, a meta a qual tem que chegar, a velocidade conveniente, quer dizer, guia. Guia sempre para algo positivo, não é cuidado, não é medo. É que você tem que chegar e tem que chegar quanto antes e bem a essa meta. Essa meta familiar, essa meta profissional, essa meta espiritual, essa meta cristã, você tem que chegar quanto antes, não precipitadamente, lógico, e bem, de uma maneira certa. Não dizendo, eu me enganei, errei o caminho, fiz besteira. Não. O fim e os meios. Não se confunde, diz o catecismo, com a timidez ou o medo. É chamada cocheiro das virtudes porque conduz, como já falei, as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. A prudência cristã, por exemplo, indica a medida do amor de Deus. Para dizê-lo com palavras de São Bernardo, a medida do amor cristão é não ter medida. Então, os que são muito prudentes, entre aspas, medrosos, cautelosos nas coisas de Deus, no amor de Deus, na dedicação a Deus, não são prudentes, são falsos prudentes. São covardes ou são egoístas. Essas 4 virtudes cardeais para um cristão têm que estar impregnadas, estão impregnadas pelas virtudes teologais, as virtudes especificamente cristãs, sobrenaturais, a fé, a esperança, o amor. Mas agora não vamos falar disso, vamos nos limitar à virtude da prudência. Santo Tomás dizia, eu digo Santo Tomás porque o Napoleão Mendes de Almeida, na sua gramaticona deste tamanho, diz que no Brasil se diz Santo Tomás e não São Tomás, embora gramaticalmente seria um erro. Porque começando por consoante teria que ser São. Enfim, não sei se o Napoleão tem razão ou não. 4 atos
tem a prudência de Santo Tomás. Reflexão, juízo, um juízo de valor, isto é certo, errado, é bom e mau, decisão e realização. E desses atos, aquele ao qual Santo Tomás dá mais importância é a decisão. É preciso ser lento, calmo, seria melhor dizer, na reflexão, mas rápido na decisão. Isso exige pensar. Olha, no mundo atual, eu chamo do pensamento caleidoscópico. O caleidoscópio, não sei se ainda se usa essa brincadeira, mas o caleidoscópio era, bom, eu não sei descrever, com uma série de pequenos pedaços de papel colorido num aparelho que tem um ocular, um visor, seja lá como se chame. Se faz girar, vão formando constantemente desenhos diferentes, sempre diferentes. Mas vai girando aqueles papeizinhos coloridos. Se você os faz girar, lógico, as crianças usavam isso, esse aparelho, esse brinquedo, não? Hoje, a internet facilita muito o pensamento caleidoscópico. Pedacinhos de papel, pedacinhos de pensamento, coisas contrárias, coisas que não combinam, mas não faz mal, vai girando e então faz um caos mental e as pessoas desaprendem de pensar ou crescem sem ter aprendido a refletir, a pensar. Isso me faz lembrar o que dizia uma pessoa lógico, com espírito de piada. Longe de nós a perigosa mania de pensar. Hoje em dia as pessoas pensam, eu diria que são como os cachorros, desculpe, vou dizer uma barbaridade, que são como os cachorros, que vão para onde o cheiro os inclina. Cheiro, isso é gostoso, vamos lá. Isso é fácil, ótimo. Isso está bem para mim, vamos lá. Seguiam por uma espécie de faro instintivo, egoísta e tolo e não pensam. E eu pergunto, uma pessoa que não lê ganha a capacidade de pensar? A minha resposta é não. Sinto muito. Há uma preguiça de ler monumental hoje em dia, porque tudo está servido eletronicamente e aos pedacinhos. Ler. Por que ler os clássicos? Para aprender a pensar. Por que ler obras de categoria? Para aprender a pensar. Para que estudar livros? Livros de ideias, para pensar. A reflexão é o primeiro ato da prudência. Diante de uma situação prática que tem que orientar direito, vamos supor o problema de um filho. Um filho está dando um desgosto e o pai se deixa levar pela paixão, pelo faro do cachorro apenas, para usar essa expressão brutal, inadequada, estúpida que eu estou usando. Mas aí simplesmente se irrita, impõe e tal. Espera um pouco, já pensou? Como é que esse filho, o que é que ele precisaria? O que é que eu fiz até agora? Será que eu o ajudei? O que seria melhor? Não seria melhor conversar mais calmo com a mulher ou com outra pessoa? Bom, pensar. Inimigo da prudência é a improvisação, a afobação
deixar as coisas sem pensar e quando chega a hora ir afogadamente tentar resolver aquilo. A falsa urgência. Não é que isso é urgente, tenho que resolver já. Às vezes sim, tem que resolver já. Mas São José Maria Escrivá dizia, as coisas urgentes podem esperar e as coisas muito urgentes devem esperar. E quando dizia esperar, não se referia a esse dilatar as coisas de uma maneira, não, irresponsável. Pode ser esperar 5 minutos, mas não se atirar aí cegamente. Pode ser, às vezes, esperar 1 minuto. O preconceito. Hoje, dentro do caleidoscópio, o preconceito dança muito forte. Eu penso em tantos universitários que, em matéria de religião, são infra-analfabetos. Não são analfabetos, porque antigamente o analfabeto em matéria religiosa sabia o que era religião, sabia o que era a Eucaristia, só que não se interessava, mas sabia. Sabia o que era a igreja, sabia... Não, agora há muitos que não sabem, não quero ser pessimista, só quero estimular os que têm fé e amor de Deus a estudar a religião, a procurar ajudar a muitos. Eu falava antes da internet, a internet tem uma riqueza de doutrina católica que, sabendo buscá-la, ajuda muitíssimo. Muitíssimo. Da mesma forma que tem todas as porcarias e as abominações do mundo estão lá dentro. Preconceito. Quantas pessoas não pensam? São bonecos de ventríloco, como dizia Dom Rafael Cifuentes. Boneco de ventríloco. O boneco de ventríloco não fala ele, fala o que mexe com ele, o artista, como se chame. E quem é que fala através de muitas pessoas? A mídia. Eles repetem como o boneco de ventríloco que mexe aquela boca de madeira ou de plástico. A mídia, o ambiente. Você vai numa certa faculdade de São Paulo, que você sabe muito bem qual é, da USP, e se você ousa dizer que fazer propaganda do homossexualismo entre crianças de 4, 5, 6 anos é uma monstruosidade, vão te crucificar. Como? Tem que ser aberto. Tem que estar hoje em dia, tem que acompanhar a evolução. Há 2 tipos de evolução. A evolução progressiva e crescente e a involução que vai para trás e afunda. Qual evolução temos que acompanhar? Os atos da prudência, eu me entretive na reflexão e já entrei um pouco no que será a matéria da próxima meditação, que vai ser o juízo de valor. Eu dizia 4 atos da prudência: reflexão, juízo, decisão e realização. Sobre o juízo, repito, não vou falar agora. Vamos então falar um pouquinho da decisão. Já citei Santo Tomás, que diz: o prudente é calmo na reflexão e rápido na execução. Para isso, ele tem que poder dizer 2 palavras. Quero, já vi claro, quero, portanto, decisão, quero. E a segunda palavra é como.
Com que meios? Isso me faz lembrar um pensamento do livro Caminho, que mais ou menos diz assim, nele, São José Maria. Me dizes que queres ser santo. E eu fiquei calado, muito embora essa afirmação genérica muitas vezes me parece uma tolice. Eu quero ser bom, eu quero ser um bom pai de família, eu quero ser... E o como? Como vai ser? Jesus nos dá dois exemplos. Eu talvez alongue um pouquinho esta meditação, gostaria de não alongá-la demais. Não vou nem ler no Evangelho, vou dizer sintetizado. O homem que queria construir uma torre, assim fala Cristo, é o capítulo 14 de São Lucas, e não calcula os meios, dinheiro, material, e chega um momento em que não dá para continuar. E todos os que ouviam de Jesus, é a única vez em que no Evangelho se fala de que as pessoas zombam. A outra vez que se fala é quando zombavam de Cristo cravado na cruz. Aí sim, riam dele. Mas todos começam a caçoar, dizendo: este homem principiou a edificar e não conseguiu terminar. É burro, não pensou nas coisas. Não pensou nos meios, não se preocupou com os meios. Outro exemplo que dá Jesus, o das virgens prudentes e as virgens insensatas. Virgens quer dizer moças solteiras. Moças, porque naquela época se pressupunha que todas as moças solteiras eram virgens. Mas vamos deixar estar essa questão. Hoje quase que se pode pressupor o contrário. Mas naquela época não. E então, no cortejo nupcial, no casamento, havia um cortejo de moças, como agora às vezes há crianças, meninas e tal, acompanhando a noiva quando entra na igreja. Mas aí eram adultas. E tinham que iluminar o caminho à noite, e para isso foram munidas de lâmpadas e azeite para alimentar as lâmpadas de azeite. Como em todos os casamentos, também no tempo de Cristo, os noivos se atrasam, especialmente a noiva, no caso é o noivo. E elas esperam. As prudentes tinham calculado que isso costuma acontecer. Coisa que não fez o piloto daquele avião com o time de futebol, que por não ter calculado o combustível, matou. Bom, aquelas moças as sensatas previram, as insensatas não. E quando de repente diz, no meio da noite, está chegando um noivo, todas se levantam, pegam as lâmpadas e dizem: puxa, já não há mais azeite, não há mais óleo. Vocês têm de sobra? Não, olha, nós tínhamos o justo, agora então vão comprar e chegam tarde e já não entram na festa. Os meios. Você quer ser bom cristão? Que meios está empregando? Acha que bastou o desejo? Acha que bastou eu gostaria? Se não coloca os meios de doutrina, procurar uma formação de doutrina que no mundo de ideias confusas, como nunca, como é o mundo atual, a doutrina faz uma falta imensa. É uma necessidade vital. E depois, o que se chama, na linguagem católica, piedade. Quer dizer, um relacionamento amoroso com Deus, com Nossa Senhora, que está unido ao conhecimento. Quanto mais conheço Deus, mais o amo. Quanto mais conheço Cristo, mais o posso amar. E fazer uma oração mais autêntica. E quanto mais conheço a doutrina sobre os sacramentos, mais posso amar os sacramentos e tirar deles todo o fruto espiritual divino que vem deles. Confissão, Eucaristia. Decisão.
há tantas torres que temos que construir. Família. Família não se constrói sozinha. Há que gostamos muito, nós nos casamos muito apaixonados. Bom, e daí? Isso não basta. A educação dos filhos. Eu tenho preocupação, eu quero. Mas como? Se decida a procurar o como. A formação cristã já falava disso. Enfim, eu vou ler uns comentários que São José Maria Escrivá faz sobre a prudência no livro, numa das meditações do livro Amigos de Deus, que acho que vai ser um bom fecho para esta meditação. Ele diz, entre outras coisas, pela prudência, o homem é audaz sem insensatez. Quer dizer, ele vai ao encontro do equívoco da prudência é medo. É audaz sem insensatez. Não evita, por ocultas razões de comodismo, o esforço necessário para viver plenamente segundo os desígnios de Deus. Está escrevendo para cristãos, lógico. Não é prudente quem nunca se engana, mas quem sabe retificar os seus erros. É prudente porque prefere não acertar 20 vezes a deixar-se levar por um cômodo abstencionismo. Eu lhe poria o caso real da pessoa a quem o diretor espiritual aconselhou fazer apostolado. Olha, não dá. Eu tentei fazer apostolado e aquele amigo me mandou passear. Não quis nem saber e tal, eu não. E aí se abstém. Não tenho jeito para isso. Espera, ganha jeito. Retifica. Tenta outra vez. Não atua o prudente com tresloucada precipitação ou com absurda temeridade, mas assume o risco das suas decisões e não renuncia a conseguir o bem por medo de não acertar. Quer dizer, a prudência exige coragem. Medo de não acertar. Espera. Medo de se comprometer com Deus, por exemplo. O motivo fundamental da prudência cristã é o cumprimento da vontade de Deus, que nos quer amigos da verdade, mas nunca estouvados ou superficiais. Cita o livro dos Provérbios da Bíblia, que diz: o coração prudente possuirá a ciência. E essa ciência, para nós cristãos, é a do amor de Deus, que é o saber definitivo, aquele que nos pode salvar, oferecendo a todas as criaturas frutos de paz e de compreensão e a cada alma a vida eterna. É a prudência cristã. São Paulo distinguia a prudência cristã, inspirada pelo Espírito Santo, esta da que estamos falando, do que ele chamava prudência da carne. Para São Paulo, na linguagem dele, carne significa a natureza humana sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo guiando-a, sem o amor de Deus guiando-a. E a prudência humana, que é egoísta, que procura o interesse, a satisfação, o prazer, a astúcia. Vamos tomar nota, pelo menos mentalmente, de todas essas coisas, fazer um exame. Como é que eu vivo esses atos da virtude da prudência? E dirigir-nos a Nossa Senhora, que é a Virgem prudente, que ponderava as coisas no coração e correspondia a Deus
Logo, depois de ter ponderado, como na Anunciação, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim. Vamos em frente, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que ela nos ajude a ter autêntica prudência. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato da presença de Deus. Compreendo que só é verdadeiramente prudente aquela pessoa que, desejando ter uma vida reta, procura os meios concretos de fazer o bem, de praticar as virtudes, de cumprir a vontade de Deus. Percebo que, para poder exercer a prudência, precisamos de reflexão, de fé e de formação. Entendo que, sem fé e formação, é difícil tomar decisões maduras e bem pensadas, que estejam de acordo com a vontade de Deus. Esforço-me por viver de uma maneira consciente e reflexiva, não me deixando arrastar de modo impensado pelos gostos e inclinações mais fáceis, mas pelas normas e valores assumidos conscientemente com os ideais de vida. Deixo-me dominar pela falsa prudência, isto é, pela cautela medrosa que foge dos compromissos com Deus e com o próximo, que contorna as exigências generosas dos ideais cristãos. Procuro ter diariamente alguns momentos de meditação, de oração, para que a luz de Deus penetre na minha alma, esclareça os meus problemas, ilumine a minha inteligência e oriente as minhas decisões. Tenho devoção ao Espírito Santo. Peço-lhe com frequência que ilumine a minha alma e me guie no caminho da vida. Encaro sinceramente, com responsabilidade, a minha vocação cristã, consciente de que a única atitude autêntica é assumi-la como um compromisso, como uma missão e com todas as suas consequências. Sinto a responsabilidade de exercer continuamente uma influência benéfica nos que me cercam. Transmito aos outros o bom espírito cristão. Tenho a preocupação de aproximar os outros de Deus, convencido de que só em Deus se encontra a fonte das verdadeiras alegrias. Estou com a preocupação séria de crescer espiritualmente, de melhorar, para assim poder dar mais. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta segunda meditação, como dizíamos antes, é toda ela dedicada ao segundo ato da prudência. Lembrando os 4 atos da prudência: reflexão, juízo, decisão, realização. Juízo. É prudente aquele que pensa antes de agir, sobretudo antes de decidir, e faz um juízo de valor. Não um juízo de utilidade, não, de valor. Isto é certo ou é errado? Isto é bom ou é mau? No Catecismo da Igreja, nós encontramos uma referência, ao falar da prudência, uma referência à consciência. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. É interessante que o ato da consciência é um ato da virtude da prudência. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua vida segundo esse juízo, o juízo da consciência, sempre tendo a verdade e o bem como norte. A minha vida estará, em todos os sentidos, certa, correta, boa, se tenho como norte a verdade e o bem. Qual é a definição de consciência que nós encontramos no mesmo catecismo? É muito simples, mas muito clara. A consciência moral é um julgamento da razão. Portanto, já cai pelo chão aquela ideia errada de que a consciência é uma espécie de instinto interior. Não algo fruto de um raciocínio, mas eu sinto. A minha consciência me diz. Agora, quem é a tua consciência? É a voz dos teus desejos? É a voz surda dos teus instintos? A tua consciência é o que antes chamávamos nariz de cachorro? Não. É algo de raciocínio, de razão. É um julgamento da razão pelo qual o ser humano reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Moral. Moral é relacionado sempre com o bem e o mal. É bom, é ruim. Em sentido moral, é pecado, é bom, é ruim.
qualidade moral de um ato concreto que vai planejar é o que chamam consciência antecedente. Antes de agir eu penso e avalio, faço o juízo. Que está a ponto de executar, pensa pelo menos um segundo e avalia. Ou que já praticou, aí faz exame de consciência e diz agi errado, agi certo. Se agiu errado, pede perdão a Deus e, se for o caso, aos homens. Em tudo que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. É pelo julgamento da sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. Mais para frente iremos vendo isto melhor. Julgar a qualidade moral de uma ação já realizada ou que está sendo realizada, que vamos realizar. Ao mesmo tempo, é preciso ter presente o que também lemos no Catecismo da Igreja. Colocada diante de uma escolha moral, e há muitas coisas que provocam dúvida. Muitas. Posso desligar os aparelhos de um doente que já não tem solução? Posso comungar depois de ter feito um pecado grave, por exemplo, uma infidelidade conjugal, e com o propósito de me confessar depois? Bom, adianto que não, que o Concílio de Trento excomungava os padres que ensinassem isso. Posso comprar um objeto que eu suspeito que foi roubado, etc. Colocado diante de uma escolha moral, quer dizer, é moral, é correto fazer isso, a consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina. Ou, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta delas, tanto da razão como da lei divina. E aqui já vemos que o verdadeiro conceito de consciência exclui o subjetivismo, que é o que domina hoje o critério das pessoas, da maioria, de grande parte das pessoas. A minha consciência, os meus valores, você tem os seus. Não existe uma verdade válida para todos, nem um conceito válido para todos. É o subjetivismo, a coisa subjetiva, e ao mesmo tempo o relativismo. O bem absoluto não existe. Isso é bom para mim, isso não é bom para você. Há umas palavras de Ratzinger, não era Papa ainda, o teólogo Ratzinger, que diz: a redução da consciência à convicção subjetiva. Convicção subjetiva. Não, eu vejo assim, estou convencido disto, pode estar erradíssimo. Quer dizer, tem que ser respeitada a pessoa que age de boa fé, e de boa fé se engana. Não, tem que ser respeitada e, na medida possível, ajudada. Mas pode estar errada. Não é dizer, essa é a tua verdade, eu tenho outra e qualquer verdade é válida. Não. A redução da consciência à convicção subjetiva significa a supressão da verdade. E comenta, a consciência se degrada e se torna um mecanismo de desculpa, de justificação, justifica tudo. A minha consciência me diz que no meu caso a poligamia está certa. Está bem. A tua consciência te pode dizer que no teu caso assassinar o teu concorrente está certa. A consciência de Hitler, Adolf Hitler, ele dizia que eliminar os judeus era um bem para a sociedade e para o mundo. E ele dizia que estava certa. E Goebbels, acho que era Goebbels, numa conferência famosa,
chamava a Hitler benfeitor da humanidade por tê-la libertado de judeus, de ciganos, de doentes que não prestam para nada, aleijados e tudo isso que ele eliminava. Subjetiva, era consciência subjetiva. Mecanismo de desculpa, em vez de ser a transparência da alma para refletir a luz de Deus. Eu acho maravilhosa essa frase do teólogo Ratzinger, o subjetivismo. Agora vou ler uma frase de alguém que não é católico, nem tem fé, mas tem razão. Quer dizer, raciocina bem. É um artigo de jornal de um jornalista. Atualmente não há máscaras nem dissimulação. É mesmo. Tudo, para dizer uma expressão que uso por aí, tudo sai do armário se glorificando. Não? As paixões pessoais se descongelam momentaneamente, instantaneamente. Tudo passa por espontâneo e natural. É que a hipocrisia tornou-se um fenômeno coletivo, não apenas pessoal. Deixou de ser íntima para ser ideológica. Esse homem dá no alvo. A hipocrisia passou a ser ideológica. Fundamenta-se na ideia de que todos têm razão, que quase tudo é correto eticamente e o mais são formalidades a nos oprimir. Hipocrisia básica, afinal, de uma confiança na pureza e na autenticidade das ações humanas, quaisquer que sejam. Indulgência absoluta diante do mal. Se você pensa assim, tudo, respeita. Só que eles pedem respeito. Isso se diz tanto em ideias materialistas, políticos sociais, como ideias morais de conduta humana ou de sexualidade, em todos esses âmbitos. Crítica. Indulgência absoluta diante do mal. Unida a quê? A imposição tirânica dessa opinião, que além disso é errada, profundamente errada. Quem não segue isto até será perseguido pela lei. O subjetivismo leva à escravização, à tentativa de escravização do povo à ideologia dominante. Quem não vê isto está cego. Há uma escravização. E os inquisidores, o grande inquisidor é a mídia, são ambientes universitários, certos ambientes, e acabam sendo também todos ou alguns dos poderes da República, o grande inquisidor. Bento XVI dizia: cresce o perigo de uma ditadura da opinião. E quem não a acata é isolado e marginalizado. De tal forma que a gente boa que não ousa mais manifestar, que não concorda com esses grupos. Bom, a tirania é exercida agora da maneira mais eficiente, que é econômica. Você não faz propaganda disso, você não coloca um selo disso. Você não coloca, não defende essa ideologia. Vamos acabar com você. Na mídia, nos clientes, você é anti-ecológico, você é anti não sei o quê, você fora. E então, escravização quer dizer inclinar a cabeça
porque foi obrigado a isso sob ameaça. Ou inclina a cabeça ou te afundo. Por isso, ser um cristão não quer dizer odiar. O cristão não odeia ninguém. E não recusa a sua mão e a sua amizade e a sua ajuda a ninguém. Mais ainda, tem que amar mesmo os que o criticam, os que o atacam, os que gostariam de eliminar o cristianismo da face da terra. Jesus diz, amar os inimigos, que significa respeitá-los, ver que apesar de tudo eles são imagem de Deus, todo ser humano é imagem de Deus, manchada, como somos nós, porque somos todos pecadores, mas imagem de Deus. Respeitá-la, amar, querer o bem, tentar fazer o bem aos que nos querem subjugar e fazer-nos o mal. Mas isso não significa ser um carneiro, um carneirinho, passividade. Você vai deixar os seus filhos às feras? Não, vamos respeitar. Vai deixar que devorem os seus filhos? Cresce o perigo de uma ditadura da opinião, e quem não acata é isolado e marginalizado, etc. Uma eventual ditadura anticristã do futuro será presumivelmente muito sutil. Ela se mostrará aparentemente aberta às religiões, mas com a condição de que não mexam no seu modelo de conduta e de pensamento. Se uma qualidade tem, entre outras muitas, o que foi Papa Bento XVI, é a clareza. E agora vamos pensar na doutrina cristã sobre a consciência, que fala de três qualidades da consciência sadia. Vamos poder referir-nos a elas sem alongar demais essa meditação. Em primeiro lugar, a consciência tem que ser reta. Um homem reto é um homem honesto. É um homem que não é hipócrita, não faz trapaça, não diz A para ganhar B. É reto. Reto não é ser ingênuo. Há uma frase de Jesus que alguns entendem muito mal. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência. A serpente, o que tem é astúcia. Se esconde, está ali, dá o bote. Não. Prudência. Não se deixar apanhar como bobo, não. Mas simples como pomba, não por ódio, nem por aquelas coisas de rancor e uma ebulição da ira dentro de nós, não. Apesar de que é uma ira santa, mas que a ira santa é contra o mal, não contra os que o praticam. Contra o mal, contra o erro. E contra o mal, contra o erro, o homem pode berrar, detestar. Já que estamos soltando latins aqui, me parece pedante e estúpido, mas vou soltar mais um. Frase de Santo Agostinho. Interficere errorem diligere errantem. Acabar com o erro, matar o erro, mas amar aquele que erra. Isso é fácil? Não é nada fácil. Quem se indigna legitimamente e fortemente contra uma maldade, um erro, quase inevitavelmente fica odiando a pessoa que causou ou que propaga este erro. E o cristão tem que ser alguém que exija mais de si mesmo. Eu quero combater o erro. Quero ter armas intelectuais e espirituais para combater o erro. Mas, ao mesmo tempo, vou rezar pelos que erram, vou rezar. Vou pedir a Deus o bem deles, vou pedir a conversão deles. Vou pedir
E se posso ajudar, vou ajudá-los. São Paulo vivia num ambiente muito parecido com o nosso atual. E escrevia aos Efésios: isso, portanto, eu vos digo e testifico no Senhor, em Cristo. Não andeis mais como andam os pagãos, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, entendimento cheio de sombras, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticar avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes isso de Cristo. Como é bonito, como é claro. São Paulo. Consciência reta, consciência segunda qualidade, verdadeira, ou seja, uma consciência que a pessoa não é só honesta, sincera, quer dizer, não procura suas conveniências por caminhos tortos, não retos, mas que procura a verdade mesmo. A verdade objetiva. A verdade da luz de Deus. Luz de Deus sobre a conduta humana. E aí há um comentário que eu vou ler, porque exprime, de um livro, exprime, me parece, de maneira muito clara o que temos que ter em conta. E as pessoas, infelizmente, vivem, como diz São Paulo, na ignorância. Desde sempre esteve na mente de Deus o modelo ideal do ser humano. Está pensando em Deus Criador. Deus não cria à toa. Deus não erra. A liberdade humana erra. Deus não. O modelo que queria Deus do homem? Desde sempre esteve na mente de Deus o modelo ideal do ser humano e, ao mesmo tempo, a ideia exata daquilo que a verdade e o bem do homem, daquilo que o pode levar à plenitude e à felicidade. Essa ideia do bem do homem, concebida pela sabedoria de Deus, é precisamente a lei moral. Deus, escreve João Paulo II, na Veritatis Splendor, essa encíclica profunda sobre a moral. Deus, que é o único bom, como dizia Jesus ao jovem rico, Deus é o único bom. Deus conhece perfeitamente o que é bom para o homem e, devido ao seu mesmo amor, o propõe nos mandamentos. A visão cristã dos mandamentos não é a visão de umas proibições. Não matarás, não cometerás adultério, não farás isso. Os mandamentos negativos que proíbem, porque o primeiro mandamento, sem o qual, dizia Jesus, todos os outros caem no chão, todos os outros se pulverizam. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, é positivo, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente. Esse é o objetivo. E Jesus acrescentará, isso não está nos 10 mandamentos, acrescentará o segundo em importância, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a estrada da vida do cristão tem essa direção, esse norte, essa orientação. O amor efetivo, real a Deus e ao próximo. Muito bem. E os mandamentos negativos? Não mentirás, não. São como as proteções das estradas que nos levam longe. A melhor estrada, a mais bem asfaltada, a melhor sinalizada, é aquela que tem um guarda-rei bem claro nos pontos perigosos e setas e indicações super claras sobre a direção proibida. Eu sempre lembrarei com pena e continuo rezando. Uma menina muito boa, uma estudante universitária,
fazia direção espiritual comigo, e de repente um dia me disse, olha, essa menina faleceu num acidente de carro. Foi a Alphaville, um lugar assim, e pegou a alça errada. Entrou na contramão. E vinha um caminhão e esmagou. Quer dizer, o não dos mandamentos da lei de Deus é como aquele círculo cruzado com uma seta, dizendo, por aqui não, porque você morre. Pelo contrário, se vai pela estrada e evita esses lugares mortais, você pode correr tranquilamente e chegar ao que é a verdadeira meta, chegar a se realizar como um cristão que ama, que passa pela vida fazendo o bem, transmitindo luzes de verdade. Consciência verdadeira. A consciência verdadeira é a que segue a razão e a lei de Deus. E aí sempre é bom lembrar outras palavras de Jesus. O olho, está falando do olho interior, do olho, o que São Paulo chama os olhos do coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo, diga-se, toda a tua vida ficará no escuro. Pois se a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Se você avança e continua no escuro, o destino já se sabe qual será. Vai se acidentar. Sem a lei de Deus, sem a sabedoria de Deus, que Ele entregou à sua igreja para que a conservasse, a aprofundasse, não a modificasse, mas a conservasse e aprofundasse. A igreja que é o corpo místico de Cristo, a igreja que é herdeira, como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós, dizia Cristo aos apóstolos. E Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Eu vim para que tenham vida. A igreja nos marca o caminho. A doutrina autêntica da igreja, não. Dentro da igreja há deturpações, todo mundo sabe disso. Mas são de grupos particulares, de pessoas concretas, não. Há uma doutrina de 20 séculos da igreja que vai sendo aprofundada pelas almas fiéis e os teólogos autênticos, porque há teólogos que não são teólogos, são outra coisa diferente, mas essa é uma luz, continua sendo essa luz. Vós sois a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso que nós queremos, viver assim, com uma consciência reta e verdadeira, não nebulosa e tortuosa, e mal intencionada. Não, reta e verdadeira. E, finalmente, a última qualidade da consciência, terceira, reta, verdadeira, certa. O que quer dizer ter certeza, dentro do possível, de que aquilo é mesmo certo. Na vida há dúvidas de consciência, todos temos. E qual é o conselho que dá o próprio catecismo? O óbvio. Pedir conselho a quem nos possa orientar, procurar um bom orientador, que às vezes pode ser um amigo muito bem informado, outras vezes pode ser um confessor, um diretor espiritual. E eu repito, e enquanto Deus me der vida, não vai poder ser muita vida na tenra idade em que me encontro, mas enquanto Deus me der vida, não me cansarei de dizer, e no catecismo da Igreja Católica, catecismo grande, o completo, que tem um índice final por matérias espetacular. Isso, então,
a consciência certa, que diz também Jesus no Evangelho de São João, o que, com outras palavras, estamos aconselhando agora. Quem age segundo a verdade, também se poderia traduzir quem é sincero diante de Deus, aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus, para que veja claramente que a sua vida está de acordo com Deus. Aproxima-se da luz. Vamos pedir, terminando, a Nossa Senhora que nos ajude a viver na luz de Cristo, na luz de Cristo. É muito conhecido o comentário que diz: há uma única frase que Nossa Senhora dirigiu aos homens, a Deus várias. Na própria Anunciação ela dialoga com o anjo. Mas com Jesus também há outras frases de Nossa Senhora. Mas aos homens em geral, aos homens, só uma frase. Nas bodas de Caná, quando apresenta um problema que pode estragar a alegria de uma festa de casamento, Nossa Senhora diz a todos que estão colaborando, aos serventes: fazei o que Ele vos disser, o que Jesus vos disser. Pois neste mesmo momento, nossa Mãe, que é Nossa Senhora, em todas as coisas da vossa vida, nas dúvidas, nos momentos difíceis, nas horas de crise, nas horas de felicidade, nas horas de apatia, nas horas de preguiça, fazei o que Ele vos disser, meditai, falai com Cristo, falai com Jesus. O que é que Ele ensina? Fazei isto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.